Bom dia! Vamos estudar a lição? E o tema de hoje é a ironia divina. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Hoje nós estudaremos especificamente o capítulo 2 de Êxodo, e nós encontraremos aí a história de Moisés. Como nós lemos anteriormente, Êxodo capítulo 2, versículo 1, vai narrar uma história em que 2 pessoas da mesma tribo se conheceram, se casaram e geraram um filho chamado Moisés. Quando Moisés tinha apenas 3 meses de idade, a sua mãe, ela teve que o esconder dentro de um cesto e colocá-lo no rio Nilo para que outra pessoa encontrasse ele. Era uma forma de proteger aquele bebê, porque Faraó, ele estava com tanto medo de ser retirado do seu trono, sabendo que a profecia dizia que um Salvador iria se levantar para salvar o povo de Israel. Então ele manda matar todas as crianças que nascessem. Então a mãe de Moisés, ela faz esse local, esse cesto, coloca Moisés dentro, bebezinho ainda, 3 meses de vida, e coloca no rio Nilo. A história vai nos contar que a sua irmã, Miriam, fica observando de longe aquele cestinho para ver aonde ele iria parar. E a Bíblia, é interessante que a Bíblia vai falar de Miriam, chamá-la de moça, em algumas traduções. E quando a gente olha bem essa parte da Bíblia, a gente percebe que quando ela chama Miriam de moça, quer dizer que naquele tempo Miriam já tinha idade suficiente para se casar. Isso quer dizer que ela também já tinha idade suficiente para ir a julgamento por aquela lei. Então, se alguém encontrasse Miriam vigiando aquele cesto, poderia prendê-la. Então, Miriam se comparece até a princesa, filha de Faraó, e pergunta se ela quer que alguém cuide do seu bebezinho. Essa parte a gente já conhece da história inteira. Então, Miriam chama sua mãe, a própria mãe de Moisés, para cuidar de Moisés. Só que a filha de Faraó não sabia que ela era a mãe de Moisés. Então eles levam ele de volta para casa. E agora, essa é a história em que nós iremos aprender uns pontos importantíssimos para a nossa vida. Moisés, ele cresce numa casa humilde, com a sua própria mãe hebreia. Ele cresce ali sendo formado um caráter incorruptível. Até os seus 12 anos de idade, a sua própria mãe vai o cuidar, vai educar, vai ensinar. E em um dos escritos de Ellen White, ela nos conta em que Moisés, ele crescia aprendendo sobre a natureza, aprendendo sobre a Bíblia, aprendendo sobre Jesus, porque a sua mãe ensinava isso a ele. Porque a sua mãe sabia que quando Moisés inteirasse 12 anos de idade, ele teria que voltar para o palácio, morar no palácio, estar em contato com os deuses, com o ouro, com a prata, estar em contato com a fama, com o poder. Então a sua mãe trabalhou a sua mente para conhecer a Jesus e quando inteirasse a idade para voltar para o palácio, não se corrompesse com as coisas do palácio. Ele inteira 12 anos e volta para o palácio. Agora, dentro do palácio, ele vai aprender todas as coisas que um filho de Faraó poderia aprender. Ele vai ter a melhor educação das leis filosóficas, sociológicas. Ele vai ter a melhor educação astróloga. Todas essas educações ele vai ter. Ele vai ser super dotado em todas elas. Moisés, ele era levado para adorar dentro do templo dos deuses, mas ele se recusava a adorar esses deuses. Ele andava com os sacerdotes, porque lá dentro do palácio ele tinha essa autoridade e poder, mas quando ele chegava com os sacerdotes dentro dos templos das deusas, dos deuses deles, ele não os adorava. Porque a sua mãe, quando tinha ainda 12 anos de idade, ela tinha o ensinado a que Deus verdadeiro adorar. Então Moisés se preparou fisicamente, Moisés se preparou mentalmente. Moisés era um dos melhores líderes do exército daquele lugar. E agora ele tinha recebido a visão de que ele iria libertar o seu povo. Ele já sabia que ele iria libertar o seu povo. E quando ele olha para dentro de si, cheio de sabedoria, cheio de forças físicas, cheio de inteligências,
ele já acha que ele já está pronto para fazer isso. E ele achava que era com a sua própria força que ele libertaria o povo de Israel. Então, em um dia, ele está andando por ali e ele vê aquelas pessoas brigando, aqueles escravos, um escravo com um soldado brigando. Então, ele mata um dos seus soldados, porque ele viu ele brigando com um dos seus hebreus. Ele tem medo de que alguém tenha visto, porque alguém relata sobre isso. Então ele foge daquele lugar. E é sobre isso que nós iremos falar amanhã.